Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3. Assim nos diz a palavra do Senhor: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Pensem concordemente no Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando sequência à série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Filipenses, nós hoje estamos já na 10ª mensagem. Essa é a 10ª mensagem, o 10º estudo sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E nesse 10º capítulo, irmãos, nesse 10º estudo, nós queremos falar sobre o seguinte tema: princípios para relacionamentos saudáveis na igreja. Princípios para relacionamentos saudáveis na igreja. Esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje. A igreja de Filipos, conforme nós temos aprendido ao longo dessas 9 semanas ou 9 mensagens, era uma igreja muito firme doutrinariamente. Uma igreja que tinha uma amizade grande com o apóstolo Paulo. Paulo nutria um grande carinho pela igreja, mas nós entendemos, irmãos, que por mais que uma igreja seja muito boa, firme doutrinariamente, grande ou pequena, não importa, a igreja ela é sempre composta de pessoas. E nós somos pessoas muito diferentes. Naturalmente, irmãos, existem desavenças, existem contrariedades, existem pontos de vista diferentes. O contexto desse texto, irmãos, é que o apóstolo Paulo está tomando conhecimento de algo que não era nada agradável que estava ocorrendo na igreja de Filipos. 2 irmãs, e aqui ele cita-as nominalmente, Evódia e Sintique, eram grandes colaboradoras do ministério do apóstolo Paulo. Eram pessoas que, junto com demais outros companheiros, compunham uma equipe de liderança que dava suporte ao ministério do apóstolo Paulo. Então, eram mulheres de ponta na igreja, eram mulheres fortes na igreja, eram mulheres que lideravam na igreja, eram mulheres com potencial tremendo, pessoas que foram grandemente usadas por Deus para alcançarem outras vidas. Mas alguma coisa aconteceu em algum momento, que Paulo não fala o que é e não existe nada sobre isso, que fez com que as duas deixassem de ser aquilo que eram no passado. Elas já não eram mais companheiras de ministério, elas já não estavam mais unidas com o mesmo propósito. As duas haviam, pelo que nós estamos entendendo, com uma discordância que estava inquietando a igreja. Inquietando tanto que o apóstolo Paulo entendeu que havia uma necessidade de uma intervenção para o bem da igreja. Por isso, o tema da nossa mensagem: princípios para relacionamentos saudáveis na igreja. Bom, então ele fala nessa parte do trecho da mensagem dele, ele tem uma palavra no verso 2 que diz: eu rogo a cada uma de vocês, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique. Qual é o primeiro princípio que o apóstolo Paulo estabelece para relacionamentos saudáveis na igreja? O primeiro princípio que ele estabelece é: nunca tome partido de ninguém na igreja. Nunca tome partido de ninguém na igreja. Volte o seu olhar para o verso 2. No verso 2 ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Observe bem essa palavra aqui, irmãos, que quando ele diz: eu rogo a Evódia e eu rogo a Sintique, eu acho ela muito interessante, e isso faz muita diferença, irmãos, quando ele não diz assim: rogo a Evódia e a Sintique. Não, ele diz: eu rogo a uma e rogo
outra. Não é um só rogo às duas, não. É um rogo para cada uma. Isso significa dizer, irmãos, que existe uma mesma palavra para as duas, igualmente. Não existe uma palavra para uma e outra palavra para outra. Paulo não toma partido. Certamente Paulo sabe o que aconteceu, mas aqui ele não revela, e não é objeto da nossa especulação saber o que aconteceu. O nosso propósito é descobrir como tornar relacionamentos saudáveis na igreja, não saber o que aconteceu com os dois. Irmãos, quando Paulo está não tomando partido nem por uma, nem por outra, ele sabe que isso é importante exatamente para não alimentar diferenças, nem para uma, nem para outra. Observe muito bem isso. Ele não está dizendo, Sintique, entenda o lado de Evódia. Veja bem, ele não toma partido. Irmãos, é inevitável que se tomem partidos em qualquer situação. Pode ser no local de trabalho, pode ser na igreja, pode ser em casa. Se há alguma divergência, alguma dificuldade, sempre vai ter uma que diz assim, eu concordo com fulano. Ou o outro diz, não, eu estou de acordo com ciclano. Isso já divide a igreja. Paulo diz, não, a palavra é para as duas. É a mesma palavra para as duas. Não importa quem provocou, não importa quem errou, não importa o que foi feito, o que não foi feito, o que foi dito, o que não foi dito, o que foi pensado, se alguém pensou alto, ele diz, não emito juízo de valor. Eu não vou dizer quem está certa e quem está errada. Quem tem que se humilhar ou quem tem que pedir perdão. Não, eu só tenho uma palavra e a palavra é para uma e a mesma palavra é para outra. Eu rogo a Evódia e eu rogo a Sintique. Sabe por que é importante, irmãos, o que Paulo está estabelecendo aqui como primeiro princípio? Isso é muito importante pelo seguinte: devemos perguntar, antes de abrir a nossa boca, em qualquer relação, qualquer situação, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: nós ouvimos todos os lados envolvidos na história? Ouvimos todos os lados? Ou a gente só ouve uma voz e acha que aquela é que é a certa? Daí eu pergunto aos irmãos: toda história tem apenas um lado? É claro que não. Essa história pode ter no mínimo 2 lados, pode ter 80 lados, mas nunca tem um lado só. Então, se você não ouviu todos os lados, não tome partido. Não ache que a palavra que fulano lhe deu é a verdadeira. Pode não ser. E aí a gente começa a emitir juízo de valor de forma equivocada. Não tome partido. Relacionamentos saudáveis na igreja. Rogo a Evódia e eu rogo a Sintique. Não emita juízo de valor. Conhecemos todos os lados envolvidos, não apenas ouvimos falar. Nós conhecemos a história toda, por completo? Toda? De todas as pessoas? Não. Então não tome partido. Você não sabe, você não conhece. O que foi falado é fiel? É verdadeiro? Ou é apenas a versão de uma pessoa? Ou a versão de um grupo de pessoas? Se não sabemos, não devemos emitir juízo de valor, não devemos tomar partido com ninguém. E mesmo que soubermos, a pergunta é edificante tocar nesse assunto? É bom tocar nesse assunto? É conveniente tocar nesse assunto? Não tome partido. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Não haja com a razão, não haja com a emoção, haja com as Escrituras. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: rogo a Evódia e rogo a Sintique, acabem com isso. Vocês precisam dar um basta nessa situação. Princípios para relacionamentos saudáveis na igreja. Primeiro princípio: não tome
partido de ninguém. Segundo princípio que nós aprendemos nesse texto bíblico, irmãos, é lembrar que o reino de Deus é maior do que pessoas, ideias ou pensamentos. Lembrar que o reino de Deus é maior do que pessoas, ideias ou pensamentos. Ainda no verso de número 2, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. No Senhor. Não é uma dar razão à outra, é no Senhor. Observe muito bem aqui, irmãos, que a ênfase de Paulo para as duas, a palavra de Paulo para as duas é: pensem concordemente no Senhor. O que Paulo está dizendo é: Síntique, você tem muitas virtudes. Evódia, você tem muitas virtudes. Síntique, você tem muitos erros. Evódia, você tem muitos erros. Ninguém é diferente de ninguém. Todos somos assim. Todos temos virtudes, valores, qualidades, e nós também temos o outro lado da lua, que não é bom. O lado bom da lua é aquilo que a gente vê, que é agradável, que é bom, que a gente gosta. Mas o outro lado da lua, quer dizer, o nosso lado obscuro, ele é terrível. E o próprio apóstolo Paulo já disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço pelo mal que habita em mim. Paulo diz isso. Todos nós temos um lado maligno dentro de nós. Todos nós temos. Então o que Paulo está dizendo aqui é: se somos diferentes, e somos diferentes, nós temos que entender que o reino de Deus é maior do que todos nós. Por isso, nesse segundo princípio, ele faz lembrar que o reino é maior do que pessoas, porque as pessoas passam, todas elas passam. Todas elas passam. Mesmo nós que hoje aqui nos encontramos, um dia nós seremos passados na história dessa igreja. Como todos aqueles que viveram antes de nós, hoje são passados, porque pessoas passam, líderes passam, crianças passam, pastores passam, o reino permanece. Então, o reino de Deus é mais importante do que pessoas. Evódia, você é importante, você não é a mais importante. Sinte que você é muito importante, mas você não é a mais importante. Pensem concordemente no Senhor. Todos precisamos melhorar, é o que Paulo está dizendo. E todos podemos melhorar. Podemos ser pessoas melhores, maridos melhores, crentes melhores. Todos podemos ser. Todos podemos voltar a ser usados no ministério e na obra do Senhor. Quando veremos isso daqui a um pouquinho, mas Paulo disse: elas foram grandes colaboradoras, trabalhamos juntas, eu as conheço, são vidas preciosas. O que Paulo está dizendo é: podemos voltar a ser usados, podemos fazer com que aquele nosso passado de glória, onde Deus muito nos usou, volte a ser um presente e um futuro. Deus pode tornar todas as coisas novas. Paulo está dizendo: pensem concordemente no Senhor. O reino de Deus é maior do que todos nós aqui dentro. Nós somos apenas servos. Paulo está dizendo: a causa que nos une é maior do que as divergências que nos separam. A causa que nos une é maior do que as divergências, do que as diferenças que nos separam. O reino de Deus é maior do que pessoas, ideias ou pensamentos. Rogo a Evódia, rogo a Síntique. Abra mão, perdoe, peça perdão.
somos servos, não senhores. Somos servos. E nenhum de nós, nem todos nós juntos, somos maiores do que o Senhor da igreja. O terceiro princípio que nós aprendemos, irmãos, nesse texto sobre relacionamentos saudáveis na igreja é fazer mediações em busca da paz. Fazer mediações, intervenções em busca da paz. Volte o seu olhar para o verso de número 3. O verso de número 3 nos diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Esse fiel companheiro a qual Paulo está se referindo, a Bíblia não diz quem é. Muito provavelmente um pastor da igreja, muito provavelmente um líder da igreja, de maneira que era clara a figura dessa pessoa para a igreja. Talvez o pastor da igreja, Epafrodito, talvez ele, mas o nome não é mencionado. Mas havia alguém na igreja que tinha capacidade, habilidade, maturidade para ajudar as duas nesse apaziguamento. A ti, fiel companheiro, peço que as auxilies. Pessoas precisam de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. Mesmo aquelas pessoas, irmãos, que já foram muito usadas por Deus, mesmo aqueles líderes que foram grandemente, fortemente, poderosamente usados por Deus no passado, mesmo eles precisam de ajuda, precisam de uma intervenção. São pessoas que precisam de um aconselhamento bíblico. Não é qualquer aconselhamento. Não é na minha opinião. Se fosse eu no seu lugar, olha, ou se eu fosse você. Não, não é nada disso. É um aconselhamento bíblico. Pegar as Escrituras e dizer, vamos ver o que as Escrituras dizem acerca disso. Pessoas precisam de aconselhamento bíblico. Fiel companheiro, ajude as duas. Pessoas precisam de momentos de desabafar. As duas precisam sentar e conversar. Faça essa intervenção de paz. Esteja presente. Seja um conciliador. Pessoas precisam de oração. Ajuda em oração. Isso não é bom. Não é nada positivo nisso. Pessoas precisam ser compreendidas, precisam de compreensão, precisam da graça de Deus, não de serem julgadas. Basta o mundo nos julgando, bastam os inimigos nos apontando o dedo, bastam as lembranças terríveis de um passado nos acusando, nos humilhando, basta isso. Precisamos construir pontes, abrir braços. Pessoas precisam de novas oportunidades. Errou sim, mas não pode ser descartada. Precisa ser consertada e ser colocada de volta no lugar de trabalho. Há muitos anos atrás, irmãos, eu ouvi um pastor falar uma frase da qual eu discordei na hora em que ele a pregou. Depois de tudo, ele me explicou e eu sou obrigado a concordar com o que esse pastor disse. Ele disse: a igreja é o único exército que não cuida dos seus feridos. E aquela palavra foi muito dura para mim. Qualquer exército, se você pegar filmes de guerra, ou filmes mesmo da verdadeira guerra mundial, Primeira ou Segunda Guerra Mundial, você vai ver que existem as pessoas que estão na frente de batalha e levam um tiro e tombam. Depois vem uma outra equipe recolhendo e fazendo os primeiros socorros. Levam para o hospital, curam,
e se estiver em condição de combate, ele volta para a frente de batalha. No exército existe uma divisão que cura, não que passa por cima. Paulo está sendo esse homem que está olhando pessoas feridas, pessoas valorosas, pessoas poderosas, mas que precisam se entrar em um acordo. E ele diz: amigo, elas precisam de ajuda. Ajude-as, por favor. Precisam ser ouvidas. Pessoas precisam falar. Pessoas precisam abrir a alma. Pessoas precisam abrir o coração. A prática do desabafo é necessária, é salutar, é pedagógica, é curativa. Elas precisam de ajuda, por isso que Paulo diz: a ti, fiel companheiro, peço que as auxilies. Porque essa é uma situação, irmãos, que implica diretamente no culto. No culto. Então as pessoas precisam estar atentas a isso. O Evangelho de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, Jesus Cristo está dizendo: se ao consagrar a oferta, lembrares que tu tens alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta no altar, vai e reconcilia-te com ele, depois vem e consagre a oferta. Então o conflito, os relacionamentos saudáveis precisam ser saudáveis por uma questão cultica. Caso contrário, irmãos, a pessoa só estará dando dinheiro, o que é diferente de ofertar no Senhor. Perceberam a diferença? Essas pessoas precisam de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Ainda sobre a necessidade de se ajudar por uma questão cultica, irmãos, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, quando Jesus Cristo diz assim: perdoai aos vossos devedores. Porque se nós perdoamos, Deus nos perdoa. Se não perdoamos, Deus não nos perdoa. Fiel companheiro, ajuda, elas precisam de ajuda. Isso vai ter implicações no culto da pessoa ao Senhor. Relacionamentos saudáveis, sejam pacificadores, faça intervenções apaziguadoras, conciliatórias. Esses são os 3 princípios que nós vemos aqui para relacionamentos saudáveis na igreja. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, desavenças e discordâncias são absolutamente comuns em todos os níveis de relacionamentos, familiares, conjugais, trabalhistas, e também na igreja não é diferente. Todos nós somos muito diferentes. Nós vemos as coisas de maneiras diferentes. Ouvimos as coisas de maneiras diferentes. Sentimos as coisas de maneiras diferentes. Percebemos as coisas de maneiras diferentes. Reagimos de maneiras diferentes. Mas a palavra de Deus diz: devemos pensar concordemente no Senhor, a despeito das nossas diferenças, porque há um Senhor já sobre a igreja. As diferenças, irmãos, as nossas formas de pensar diferentes, essas diferenças nós não podemos permitir que elas evoluam, que elas migrem, que elas cresçam para inimizades e separações, para discórdias ou produzir afastamentos de qualquer ordem. Não podemos permitir isso. Por isso a Bíblia nos diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira,
Resolva enquanto é dia. Não deixa isso para amanhã. Resolva. Coisas assim, irmãos, como era o caso de Evódia e Sintique, que estamos trabalhando nessa noite, coisas assim envergonham o Evangelho de Cristo, mancham o nome de Cristo, provocam um mau testemunho. Ou seja, não há nada de positivo nisso. É preciso, irmãos, ressignificar todas as coisas. Às vezes as nossas desavenças, irmãos, são pelos motivos que hoje para nós são os mais importantes do mundo. Daqui a 2, 3 meses, um ano, a gente nem lembra mais o porquê que aquilo começou. Ressignifique, repense, cabeça fria, deixe o ego de lado. Não importam as razões, não importam os motivos ou as origens dessas discordâncias. Elas só serão anuladas e cairão por terra em Cristo Jesus. Pois Ele é o exemplo maior de servidão e de humilhação. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. A igreja de Filipos precisava de Evódia e de Sintique. O reino de Deus precisava de Evódia e de Sintique, porque elas são valorosas. Estão passando um momento difícil, mas são valorosas. Há muita honra ali dentro. São 2 vasos de honra no reino de Deus. São valorosíssimas para o ministério do apóstolo Paulo. São muito importantes para o ministério do Senhor ali em Filipos. Por isso, eu rogo a Evódia e eu rogo a Sintique, disse Paulo. Irmãos, sempre há lugar para Evódias e Sintiques, mas ambas precisam dar lugar a Cristo. Ambas precisam dar lugar ao Evangelho. Ambas precisam dar lugar à paz. Filipenses capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo escreveu: vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Viver de modo digno. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 7 e 9, o apóstolo Paulo também escreveu: só existir entre vós demandas já é completa derrota. Ninguém está ganhando com isso. Não importa quem ganhe, a igreja perdeu. A completa derrota é da igreja. E o último texto, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 11, quando o apóstolo Pedro disse: busque a paz e lute por alcançá-la. Viver em paz. Evódia e Sintique, irmãos, foram 2 irmãos que sintetizam para nós a necessidade de nutrirmos relacionamentos saudáveis na igreja. Mesmo nós, um grupo pequeno, somos compostos de membros em pequeno número, mas somos tão diferentes, com culturas tão diferentes, de origens tão diferentes, com currículos tão diferentes, com serviços tão diferentes, mas nós devemos nos lembrar que somos um corpo em Cristo. Devemos convergir para Cristo. Existem coisas que são de mais fácil aceitação no outro. Já há outras coisas que não são de tão fácil aceitação. Mas os princípios
que o apóstolo levanta aqui para a igreja e serve para nós na 10ª mensagem é: evite tomar partido de quem quer que seja. Não tome partido. Lembre-se que o reino de Deus, ele é maior do que qualquer pessoa ou pessoas, ou ideias, ou ideologias ou ministérios. E sempre que pudermos, vamos fazer intervenções que busquem a conciliação, mediação de paz. E quando não pudermos, não soubermos, não tivermos acesso, faça disso um motivo não de comentários, mas de oração entre você e Deus. Coloque isso diante do Senhor e diga: Senhor, eu não sei o que aconteceu, eu nem quero saber, Senhor, mas eu coloco essa causa diante do Senhor e eu quero orar por isso até que a paz se estabeleça. E não procure saber da vida de ninguém, deixa a vida do outro em paz. Você não é central de informações da igreja, não é. Coloque isso diante de Deus em oração. Esses são os princípios para a manutenção da paz e da boa ordem na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.